ative a sua fé. Eu preciso te fazer uma pergunta: do que adianta você ter fé se você não usa? Do que adianta você ter fé se você não acessa, se você não ativa nos momentos que você precisa? Sabe, irmãos, ativar significa ligar, acionar. Nós precisamos entender que a nossa vida, a minha e a sua vida, é resultado daquilo que você acredita, é resultado daquilo que você crê. Ou seja, acreditar, confiar, não é apenas uma questão de espiritualidade, mas é uma questão da humanidade. Observe comigo aqui. Todos nós precisamos acreditar para viver. Veja bem, por exemplo, quando você vai sentar em uma cadeira, você precisa confiar que aquela cadeira vai suportar o peso do teu corpo. Se você, por acaso, senta na cadeira e cai, ninguém senta na cadeira para cair. Você senta acreditando que aquela cadeira vai suportar o peso do seu corpo. Você quer ver só um outro exemplo? Quando você entra num avião e vai viajar, você entra no avião e confia que o piloto daquela aeronave vai te levar no destino que você espera. Eu posso te dar outro exemplo. Eu disse hoje pela manhã, eu acredito que ninguém mais usa aqueles despertador. Eu me lembro, queridos, e se você se lembrar, é porque já está ficando velhinho igual eu, mas eu me lembro do rádio relógio, de despertador. Tem pessoas que às vezes a gente vai falar sobre rádio relógio e a pessoa não vai entender o que a gente está falando, vai imaginar assim, tinha rádio relógio com telefone, irmãos. Mas você quer ver só uma coisa, como você precisa confiar? Você precisa confiar tanto no rádio relógio, no despertador. Por exemplo, hoje você coloca o despertador no seu celular. E é engraçado porque você programa o celular para despertar no dia seguinte, confiando que você vai acordar no dia seguinte, confiando que o dia do amanhã virá. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque isso me leva a crer que confiar não é uma questão apenas de espiritualidade, mas é uma questão da vida. É necessário confiar. Agora, eu preciso te fazer essa pergunta: o que significa fé para você? O que a fé demonstra ou atua na tua vida? De que forma a fé age diante das circunstâncias e dos momentos que você está enfrentando? Porque para mim, fé significa, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz a palavra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ei, igreja, eu vim aqui te dizer hoje, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que a fé, ela não exclui as provas, pelo contrário, a fé produz provas. Ah, pastor, eu não entendi. Deixa eu dizer algo para você. Foi a minha fé em Cristo Jesus que me trouxe um pulmão novo. Foi a minha fé em Cristo Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Guarde isso do que eu vou te dizer. É a sua fé em Cristo que vai mudar e transformar a sua vida para sempre. É a sua fé.
Nós precisamos entender isso. Mas sabe qual é o problema? Eu preciso chamar a tua atenção, porque existem muitas pessoas que não conseguem mais acessar esse tipo de fé. Existem muitas pessoas que os problemas, as lutas, as dificuldades têm feito com que elas percam até mesmo o dom da fé. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você ativar a sua fé. Em nome de Jesus, eu acredito que nós vamos viver hoje uma noite de ativação profética. Uma noite onde você vai começar a ativar o sobrenatural dentro de você. Ei, receba essa palavra, o milagre primeiro começa aqui dentro. O milagre primeiro começa em você. Não adianta nada Deus operar milagre se dentro de você não acredita que Ele é capaz de operar. Sabe, igreja, talvez você esteja se perguntando: de onde vem essa fé? Como faço para ter acesso a ela? Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Preste bem atenção aqui. Crer não depende de você, depende de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé é fruto da rendição. Ou seja, se você não entregar a sua vida completamente para Jesus, a sua crença ainda está em você e não nele. Entregue a tua vida por completo a Ele e veja o que Ele é capaz de fazer na sua vida. É questão de escolha, de direcionamento, de acreditar. Ah, mas eu não acredito. Mas você acredita em tanta coisa. Você acredita que vai sentar na cadeira e ela não vai quebrar? Você acredita que vai colocar o seu despertador amanhã e você vai acordar? Por que você não pode acreditar nesse Deus vivo que eu estou dizendo para você, que tem o poder hoje de mudar a tua história? Sabe, igreja, eu vou melhorar um pouquinho aqui. Você quer ver só uma coisa? Pense comigo. Imagine uma pessoa se afogando. Eu não sei se você já viu, se você já observou, pelo menos em vídeos. Eu graças a Deus, não vi isso com os meus próprios olhos, mas eu já pude ver em vídeos no YouTube sobre salvamentos, principalmente agora em épocas de férias, tudo, onde as praias ficam todas lotadas. E é bacana isso, porque hoje existem várias formas do salva-vidas chegar até a pessoa. Hoje eles vêm por helicóptero, por jet ski, por lancha, por bote, eles vêm a nado. Mas tem um detalhe importante aqui, porque quando o salva-vida entra na água e vai até aquela pessoa que está se afogando, tem um detalhe que nós precisamos observar. O salva-vidas não chega até ela enquanto ela continua no processo de desespero. Como assim, Marcelo? Não entendi. Eu te explico. Você já deve ter ouvido falar de pessoas leigas que viram pessoas se afogando e pularam na água para ajudar. E quando vai ajudar, a pessoa que está se afogando, o desespero dela é tão grande que ela começa e a pessoa que entrou para ajudar acaba morrendo antes dela. Ou às vezes a pessoa que entrou para ajudar morre e a pessoa que estava afogada fica viva. O salva-vidas não chega até ela enquanto ela está em processo de desespero, enquanto ela ainda está se debatendo, enquanto ela ainda está toda preocupada, desesperada, com medo. Ele não pode salvar.
Nossa, Marcelo, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que um salva-vidas, ele só pode salvar uma pessoa quando ela perder as suas forças. Forte isso. O salva-vidas, ele só pode chegar para salvar a vida de uma pessoa quando ela estiver quase desfalecendo. Daí então ele chega e salva a vida dela. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu não sei se é por desespero ou por arrogância mesmo, mas nós queremos sair da água pelas nossas próprias forças, nadando sozinho. E o Senhor está falando para mim e para você: ei, eu sou o salva-vidas, eu estou aqui. Pare de ficar se debatendo com seus braços sem sair do lugar, igreja. Você está nadando e não sai do lugar. Ei, deixa eu direcionar uma palavra para o teu coração hoje. É tempo de se render, é tempo de se entregar, é tempo de se render completamente a Ele e deixar Ele te tirar dessa situação. É somente Ele que pode mudar toda a história. Mas eu quero te perguntar hoje: você realmente deseja ativar a sua fé? Porque a Bíblia narra um momento em que Jesus vira para os seus discípulos e diz: ei, entra no barco e vai para o outro lado, e eu me encontrarei com vocês depois. Vocês conhecem a história. Os discípulos entram e no meio do mar, no meio do lago, cai uma tempestade e os discípulos ficam apavorados, os discípulos ficam com medos e do nada aparece Jesus andando sobre as águas e a Bíblia diz que os seus discípulos estão atemorizados, achando que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Você conhece a história. Mas eu quero te chamar a atenção para observar comigo aqui a atitude de Pedro diante de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 33. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para ativar a sua fé, primeiro, saia do conhecido. Como assim, Marcelo? É tempo de sair do barco. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29. A parte B desse versículo diz para mim e para você assim: então Pedro saiu do barco. Olha aqui para mim. Conforto é bom, mas não edifica. Conforto é bom, mas não ensina nada. Sabe, igreja, diante de tudo que nós estamos vivendo e enfrentando nos últimos tempos, não podemos nos dar ao luxo de ficarmos dentro do barco de braços cruzados. É necessário sair do barco. A pastora Adriana disse agora aí no começo, nosso projeto de ampliação da igreja. Reformar a igreja num tempo como este
é sair do barco, é ter fé para pisar fora do barco. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque seria cômodo a gente deixar do jeito que está, seria tranquilo continuarmos da maneira que estamos. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, saia do barco. O que representava o barco na vida de Pedro? O barco representava um ambiente conhecido. O barco representava o previsível. O barco representava a segurança, o conformismo. Sabe, irmãos, Pedro sabia o que lhe esperava dentro do barco. Porque, preste bem atenção aqui, quando nós estamos em nossa zona de conforto, nós sabemos o que vai acontecer, porque não existe novidade, não existe oportunidade para algo novo. Porque aquele barco era como se fosse o chão de Pedro. Pedro sabia onde estava pisando, e quando você sabe aonde você está pisando, oh igreja, você fica tranquilo, você não se preocupa, você relaxa, você fica em paz, você fica leve, tranquilo, até demais. Mas preste bem atenção aqui, que tem um detalhe que nós não podemos deixar passar desapercebido. E me perdoe a franqueza, mas para ficar dentro do barco não é preciso ter fé. Para ficar dentro do barco é necessário apenas paciência e esperar a tempestade passar. Ô igreja, para ficar na sua casa, para ficar dentro do quarto, você sabe que muitos amigos pastores me perguntam o porquê eu estou continuando com a celebração online. Porque o povo acomodou, o povo não quer ir na igreja mais. Eu falei, eu não vou parar, a celebração online não pode parar mais, porque eu preciso ter fé e acreditar que vai chegar um momento que o sofá da sua sala vai ficar pequeno demais para você, que a presença de Deus vai ser tão grande na tua vida, que você vai ter prazer, que você não vai ver a hora de chegar aqui na igreja, para adorar, para glorificar, para buscar ainda mais a sua presença. Agora, observe bem, quando a gente fica em casa, fechado dentro do quarto, ou enclausurado dentro da nossa própria caverna, não precisa ter fé, sabe, irmãos, porque você já sabe o que vai acontecer. Agora, preste atenção aqui, é a fé que te leva ao sobrenatural, é a fé que te leva a viver algo inédito na tua vida. Ei, eu preciso trazer uma palavra profética sobre a tua vida. É tempo de sair do barco, porque para ficar parado dentro do barco, esperando a tempestade passar, não é necessário ativar a tua fé, porque a vida com Deus é assim: primeiro você dá o passo, depois Deus te coloca o chão. Ah, Marcelo, eu não entendi. É bem assim: primeiro você dá o passo e crê que Deus vai prover, que Deus vai colocar a provisão diante de você. Ah, pastor Marcelo, mas eu não estou conseguindo entender. O senhor pode ser mais claro? Ei, eu creio que Deus é Jeová Rafá, o Deus provedor, porque a Bíblia narra uma história onde Abraão, obedecendo e ouvindo a voz de Deus, ele pega o seu filho, o filho da promessa, e leva até o monte Moriá para sacrificar. Ei, é preciso ter fé para pegar o seu próprio filho e levar para o sacrifício.
É preciso saber o Deus que você está ouvindo. E Abraão fez isso. E no outro dia Abraão pega o menino, pega lá o cutelo, pega as lenhas, chama o servo, pega o jumento e sobe para o monte. Chega naquele monte, amarra o menino. Ei, é preciso ter fé para acreditar naquilo que ele estava fazendo. Mas deixa eu dizer algo aqui para você. Você conhece o final dessa história? Quando Abraão levanta a faca para sacrificar o menino, eis que o Senhor providencia o cordeiro. É isso que se trata a fé. É ter a certeza que Ele vai prover. Porque não dá, igreja, para vivermos em lugares onde nós sabemos que aparentemente estão seguros. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: ter fé é arriscado, mas viver sem ela é fatal e pode te custar caro. Eu vim aqui desafiar você hoje a ser como Pedro, sair do barco, sair da sua zona de conforto para viver o que você nunca viveu. De que forma você quer viver? Qual é a maneira que você escolhe caminhar diante da sua caminhada cristã? Eu posso te dar duas opções, e aliás, você só tem elas. Ou você sai do barco e vive o milagre de Deus e faz aquilo que ninguém nunca fez, exceto Jesus, ou você fica dentro do barco, como os discípulos, vendo as pessoas andar sobre as águas. É as duas opções que você tem. Ai, pastor, mas você está sendo cruel. Não, a vida é assim, porque ou você vive a sua vida, ou você assiste os outros vivendo as deles. É a palavra, é o direcionamento do Espírito. Para você ativar a sua fé, segundo, ande sobre o inédito. Mateus capítulo 14, versículo 29, a parte C do versículo está dizendo assim: então Pedro saiu do barco. Olhe bem para mim, quando você sai do barco, você dá um passo sobre um lugar aparentemente que não tem condições de suportar o seu peso. Como assim? Pedro saiu do barco, onde ele estava pisando em terra firme, e vai pisar na água. A água, fisicamente, ela não tem estrutura para suportar o peso do seu corpo. Como assim, pastor? Eu não estou te entendendo. Pedro, quando ele sai do barco, ele perde o seu chão. Se eu te perguntar aqui agora, o que tem feito você perder o chão? O que tem tirado o seu sono? O que tem paralisado você? Ei, olhe bem para mim. Quando tiraram o meu chão, foi quando eu aprendi a voar. Ah, Marcelo, mas você pode ser mais claro? Se você não conseguir caminhar, Deus vai fazer você andar por cima. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Sabe por quê? Andar sobre as águas é complicado. Andar sobre as águas é momentos difíceis, é momento de estabilidade, é momento estável. Andar sobre as águas nos traz medo, nos traz incerteza, nos traz dúvida. E às vezes sair do barco é assim. Pode ser que você hoje perdeu o seu emprego, a sua estabilidade, ou pode ser também que você está começando o seu próprio negócio e você não sabe o que vem aí pela frente. Ou também pode ser que a sua situação financeira chegou no limite, ou pior, tem pessoas que já até extrapolaram o limite. Ou pode ser também
que você está enfrentando uma crise familiar, uma crise com as pessoas da tua família, com seus amigos, ou pode ser também que você está passando por uma crise no casamento. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos que nós temos que exercer a nossa fé, mas existem outros momentos que é imprescindível você exercer a sua fé. Existem momentos que é só Deus que tem poder para mudar a sua história. Sabe por quê, irmão? Para andar sobre as águas é impossível sem fé. Porque às vezes algumas coisas se tornam impossíveis na nossa vida, para que nós possamos viver o inevitável de Deus. Pode ser que você chegou aqui até agora como aquela pessoa no começo dessa mensagem que estava se afogando. Pode ser que você perdeu as suas forças, mas eu quero dizer, ei, o salva-vida está vindo aí. Sabe por quê? Me chama a atenção aqui algo importante nessa mensagem. Porque quando Pedro percebe que era Jesus andando sobre as águas, ele acredita que ele poderia andar também. Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 28. Mateus 14, 28 está dizendo assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro sabia que era Jesus andando sobre as águas. Daí então ele vê ali uma oportunidade para ele andar também. Eu não sei se você está conseguindo entender, igreja, mas o Senhor Jesus está te chamando hoje para andar sobre as águas. O Senhor quer mostrar algo novo na sua vida. Sabe por quê? Jesus nunca nos mostra nada apenas para a gente saber. Quando Ele te mostra algo, é para você viver e experimentar. Sabe por quê? Porque sem risco não existe crescimento. O medo pode te fazer evitar os riscos que surgirem pelo caminho. Ele pode fazer com que você repense, mas a sua fé vai te impulsionar para crescer em meio a cada um deles. Por isso, creia, arrisque e cresça. Terceiro e último, para ativar a sua fé, vá em direção a Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29, a parte D do versículo diz assim: e foi na direção de Jesus. Chegamos aqui ao ponto crucial dessa mensagem. Todos nós podemos acreditar em muitas coisas, mas é somente Jesus que tem poder de ativar o sobrenatural. Você pode confiar em muitas outras coisas, mas é só Jesus que tem poder para mudar a tua história. Sabe, igreja, no começo dessa mensagem nós falamos alguns exemplos aqui, mas sabe qual é o detalhe mais importante? Não é em quem você tem fé, é aonde a sua fé está depositada. O detalhe mais importante aqui, eu quero te chamar a tua atenção para isso. Será que a tua fé está firmada no médico? Será que a sua fé está firmada no gerente do banco? Será que a sua fé está firmada nos remédios que estão sobre a mesa? Será que a sua fé está firmada no pastor dessa igreja? Ou a sua fé está firmada em Jesus Cristo? Porque certo dia eu aprendi algo na Bíblia,
que um pai totalmente desesperado, porque não sabia mais o que fazer com seu próprio filho, porque ele passava por uns momentos difíceis, ele rangia os dentes, ele rolava o chão, ele se desesperava e ninguém conseguia ajudá-lo. O problema desse pai era tão grande, que esse pai chega diante de Jesus e diz: Senhor, se podes, faça alguma coisa. Jesus rapidamente respondeu: se pode, tudo é possível àquele que crê. O que eu vim te dizer hoje nessa noite, a questão aqui não é se você tem fé, a questão aqui é aonde você está depositando ela. Sabe por quê, igreja? O Espírito Santo mandou eu te dizer: creia e comece a caminhar sobre as águas, em nome de Jesus. Ter fé não é ser uma pessoa irracional, mas é ter a sua vida sustentada pelo Deus do impossível. Às vezes você pode estar dizendo assim: mas pastor, o senhor nem imagina o que eu estou vivendo. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível, mas Deus pode. Eu não sei que tipo de luta você está vivendo, eu não sei qual o sentimento que você vem carregando dentro de você, mas eu quero que você declare isso: é impossível, mas Deus pode. Eu preciso encerrar a mensagem em Mateus 14, versículo 30 ao 33, diz assim: mas, é sempre o mas. Pedro sai do barco, Pedro começa a caminhar sobre as águas, Pedro começa a viver algo que ninguém nunca viveu. Mas, sabe qual é o problema do cristão? O mas. O mas sempre apaga tudo o que aconteceu antes. A Bíblia está dizendo assim: mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Observe bem o que acontece com Pedro quando ele perde o foco. Veja bem o que acontece com Pedro quando ele tira os olhos de Jesus. Ele começa a olhar à sua volta, ele começa a observar os ventos, ele começa a observar a tempestade e começa a afundar. Sabe por que muitos crentes estão morrendo afogados? Porque estão olhando à volta, porque estão olhando para a igreja, porque estão olhando para pastor, porque estão olhando para líder, porque estão olhando para a vida das pessoas. Ei, o foco é Jesus, o foco da tua fé não pode ser eu, não pode ser a Adriana, o foco da sua fé precisa ser Jesus. Se trata disso. Agora você quer ver algo aqui surpreendente? Mesmo diante disso, quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão, aleluia, e o coloca de pé. Sabe o que me chama a atenção aqui? A Bíblia não relata que Jesus colocou Pedro dentro do barco. A Bíblia não diz se Jesus pegou Pedro no colo e levou e botou dentro do barco. Mas eu acredito, eu creio que quando Jesus estendeu as mãos, Jesus salva a vida de Pedro, coloca ele de pé e vira para ele
Jesus quer fazer na tua vida hoje. Pode ser que você nessa noite precisa sair do barco. Pode ser que você precise dar um passo de fé. Pode ser que essa vida cômoda tenha incomodado a Jesus. Ou pode ser também que você já saiu do barco e você perdeu o seu chão. Você está pisando em terra desconhecida. Ou pode ser também que você está aqui hoje naufragado em problemas, naufragado em confusões. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que o Senhor Jesus está te estendendo a mão para salvar a tua vida hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida.